Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio edificado. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado, realizado na Unesp aqui em Bauru. Nossa convidada de hoje é a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Beatriz Kiel. Professora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Professora, nessa dimensão de pensar a conservação, a preservação de um patrimônio, é importante se falar em restauração. E a senhora é uma estudiosa dessa questão da história da restauração, como se fazer um bom restauro. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso com a gente. É muito importante para restaurar conhecer um pouco a história do desdobramento do campo do restauro ao longo dos séculos, porque isso nos ajuda a entender o porquê de chegarmos a determinadas premissas nos dias de hoje, diretrizes. É muito importante conhecer a história para fundamentar uma boa restauração nos dias de hoje. E que história é essa? É uma história longa, é uma história que, de uma maneira mais sistemática, ela aparece no século XVIII, mas já proposições ou alguns casos que aparecem desde a Antiguidade Clássica. No Renascimento é um processo que se acelera e a partir do século XVIII se acelera e se consolida ainda mais. E essa história se aplica também à questão das técnicas, professora, que os arquitetos, engenheiros e outros profissionais vão se apropriar para fazer a restauração de um bem que deve ser patrimoniado? Sim, a restauração sempre associou a questão da teoria e da prática. Os preceitos teóricos experimentados na prática, a prática alimentando a reflexão teórica, tanto que nunca houve uma única linha de restauro em nenhum momento, sempre houve várias linhas e um embate entre elas, contrapondo teoria e prática e os resultados das experiências. A gente consegue, professora, exemplificar rapidamente para quem de repente não entende, tem até a curiosidade de entender quais são as linhas que prevalecem nesse sentido de fazer um restauro, alguns exemplos no Brasil que já foram aplicadas? Linhas que prevalecem nos dias de hoje, é difícil enxergar, por exemplo, no panorama brasileiro. Existem alguns casos, como na Itália, por exemplo, na França, em que isso está um pouco mais consolidado. Acho que no Brasil acaba acontecendo um pouco de tudo. E isso não é ruim, né, professora? Não é ruim, mas existem alguns extremos que extrapolam um pouco o que é a restauração de fato como entendida no campo disciplinar nos dias de hoje. Por exemplo, uma intervenção que foi muito bem sucedida na cidade de São Paulo, eu trabalho especificamente com patrimônio industrial, é o Sesc Fábrica Pompeia. Não é uma unanimidade, mas uma intervenção que deu muitos bons resultados e que vem uma releitura crítica de uma linha de pensamento italiana, do chamado restauro crítico, que resultou na Carta de Veneza, é uma reinterpretação para aquela realidade, para o caso brasileiro, de um tipo de pensamento sobre o restauro que procura respeitar as várias fases da história, respeita o bem como sobreviveu até os dias de hoje com as suas transformações e propõe um novo uso. Professora, e pensando em fazer esse bom restauro, onde se aprende? Onde é possível fazer esse aprendizado, o que é no nível ideal de aliar essa teoria e essa prática? Eu acho que nós começamos no restauro nas escolas de arquitetura, pensando no restauro arquitetônico. Claro que existem restauros específicos para bens móveis, bens que varia muito de acordo com o material de que é feito bem, mas para o restauro arquitetônico o essencial é se formar bem em arquitetura. A partir de uma formação sólida na arquitetura, começar a aprofundar e trabalhar com as questões mais propriamente de restauro, porque você só consegue fazer um bom restauro fazendo bons projetos e conhecendo história, conhecendo questões técnicas relacionadas à materialidade da obra, ao corpo da obra e como ele se transforma ao longo do tempo. As nossas escolas de arquitetura, como a senhora bem citou, elas estão formando esses profissionais pensando nessa dimensão, em garantir essa identidade, vamos assim dizer, desses patrimônios? Estão tentando. Para nós é um processo relativamente recente que se torna de fato obrigatório a partir do final dos anos 1990, mas que é incorporado efetivamente em muitas escolas só a partir de 2005, 2006.
Então é um processo que para nós é ainda recente. E eu acho que muitas escolas estão avançando muito nesse sentido de tentar articular uma formação teórica, uma formação prática, e dependendo do perfil da escola, em alguns casos é mais voltado para o projeto em si, e outros têm um recorte mais teórico, como é o caso da minha escola, por exemplo, que por enquanto a ênfase está mais na teoria e precisa fazer esse salto para o projeto e para a questão da materialidade da obra. E as escolas estão, nesse sentido, estão propondo novas posturas, novas tentativas de incorporar esse conteúdo ao currículo de uma maneira mais orgânica na formação do arquiteto. Mas é uma formação que por exigir conhecimentos de muitas coisas, é uma formação que eu acho que amadurece mais na pós-graduação. Existem nas pesquisas acadêmicas também? Nas pesquisas acadêmicas e em cursos de especialização, como, por exemplo, mestrados profissionais e especialização, como tem na Federal da Bahia, como tem na Federal de Pernambuco ou na Católica de Santos, por exemplo, são cursos que procuram aprofundar mais determinadas questões no âmbito da pós-graduação, que é onde eu acredito que seja o fórum privilegiado para aprofundar variados temas. Na USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, por exemplo, esse aprofundamento se dá mais na reflexão teórico-prática, principalmente em mestrados, mas mestrados acadêmicos. Professor, e pensando nessa dimensão do próprio patrimônio em si e da necessidade de se estabelecer novas possibilidades de estudo, como se coloca principalmente em relação a essa questão do restauro, a academia ela tem aberto e possibilitado e estimulado a divulgação científica de trabalhos como esses. O próprio congresso realizado aqui em Bauru de reabilitação desse patrimônio arquitetônico edificado vem trazer essas reflexões e estimular práticas, mas que às vezes pode ter esse descompasso ainda, mas há cada vez mais esse estímulo, na sua opinião? Eu vejo nesses últimos anos aumentar muito o interesse, o número de encontros científicos, de reuniões científicas sobre esse tema tem aumentado e tem ocorrido em vários lugares, não está mais concentrado unicamente em capitais, né? Muito antes era o eixo Salvador, Rio, São Paulo, Recife. Hoje em dia nós vemos aparecer em várias outras localidades um interesse que está se multiplicando e que dá para ver também pelo número de trabalhos de graduação que tem se voltado para o tema, ou seja, os jovens formandos estão cada vez mais se interessando pela temática e o número de trabalhos de mestrados e doutorados que estão se dedicando ao tema. É crescente. É uma demanda crescente desse universo acadêmico por uma questão do tema. E como que o mercado de trabalho pode absorver esses jovens que estão aí ansiosos, na ânsia de pesquisar essas questões, e os profissionais também que estão saindo dessa universidade ou dessa pós-graduação, que passaram por esse tipo de debate, por esse tipo de reflexão? Eu acho que o mercado também está se abrindo mais a esses profissionais porque, querendo ou não, o número de bens protegidos está aumentando cada vez mais. A nossa concepção de patrimônio histórico, que antes era das grandes obras isoladas, as obras grandiosas, extremamente significativas e consideradas importantes, hoje em dia se volta para um conjunto muito mais extenso de obras que com o tempo, que mesmo modestas, que com o tempo adquiriram uma significação cultural. Então nós temos um número muito grande de obras tombadas, áreas envoltórias de bens tombados que são extensas, um mercado que está cada vez mais absorvendo profissionais que trabalham de fato com esses bens, que têm formação e sabem trabalhar e enfrentar os desafios que colocam os bens culturais na atualidade. Então é uma relação promissora esse diálogo, esse intercâmbio entre essas pesquisas científicas e esse mercado de trabalho na área da preservação do patrimônio? Eu considero que sim. Comparando com 15, 20 anos atrás, acho que o número de formandos que já apresentam o seu trabalho de graduação nessa área e o número de formados que nos dias de hoje trabalham relacionados a essa temática aumentou muito. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e que a gente possa cada vez mais ter jovens e pesquisadores interessados nessa temática, promovendo cada vez mais reflexões e encontros como esse. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as entrevistas sobre patrimônio arquitetônico na programação da TV Unesp em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.